Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Desculpa pelos atrasos de hoje, mas ontem foi aniversário da minha filha, então eu não consegui gravar nada à tarde. E eu tô fazendo a quaresma, né, do prejuízo. E é muito engraçado, né? Quando essas coisas acontecem, muitas coisas estranhas acontecendo ao redor. Então, nossa, tive uma febre absurda essa madrugada, então não tô das melhores, mas a gente vai tentar extrair aqui o melhor dos mundos para vocês. Então, vamos explicar rapidamente um pouquinho o cenário que aconteceu essa semana de criptos, né? Finalmente a gente teve alguma movimentação. Os gatilhos principais que a gente teve por conta desse movimento tão estrondoso de criptos, né? Além do short squeeze que a gente estava tendo, já até botar aqui o gráfico, além de um short squeeze que com certeza tinha, né? Muita gente vendida aqui nessa região, muita gente vendida. Isso aqui foi uma mistura de estopeira da galera vendida com a mistura de uma posição ativa de compra, né? A gente teve a questão de que o Tesouro dos Estados Unidos anunciou que está recomprando, né, títulos longos. O mercado entende isso, que se eles estão recomprando títulos longos é porque a rentabilidade desses títulos longos vão cair, a rentabilidade vai cair, né? E com isso, os investidores, né, principalmente os investidores que têm um apetite ao risco, que estavam alocados nesses bonds, né, de treasury bonds de longo prazo, eles vão tirar o dinheiro disso, porque não vai ter uma rentabilidade muito bacana e vai começar a voltar para o mercado de risco, né? Vai começar a aumentar de novo o apetite por risco. Bitcoin é um dos ativos de mais risco, então a gente consegue ver essa movimentação ali, principalmente. Além disso, o que tivemos? A gente teve uma sinalização do Fed de uma impressão de dinheiro, porque os Estados Unidos já está com uma dívida de 40 trilhões, né? 40 trilhões de dólares, e eles precisam de grana para pagar, né? A sorte deles é que, como eles têm a impressão do dinheiro principal do mundo, eles conseguem imprimir a rodo aí e ir pagando. Isso gera, além da própria inflação, que com certeza vai gerar, a gente entende que se vai ter mais dinheiro na economia, volta mais dinheiro justamente para todos os ativos e mercados de renda variável, semelhante ao que aconteceu na pandemia. Da mesma forma, o lado oposto acontece, né? Quando a gente tem uma política mais contracionista, ou então um enxugamento de dinheiro do mercado, a gente vê que tem pouco dinheiro, então o povo vai direto para ativos mais seguros, né? Foi isso que estava acontecendo. A gente também teve a questão de que o Congresso pediu a aprovação do Clarity Act, lá um projeto de lei dos Estados Unidos, do Trump principalmente, justamente para tentar criar, na verdade, uma reserva estratégica de Bitcoin pelo próprio governo. E a gente teve também aí uma regra que o SEC propôs, na verdade o SEC permitiria o levantamento de até 5 milhões de dólares em 4 anos, ou então 75 milhões anualmente, né, para emissores de criptos. Então isso aumentou mais ainda a atratividade dentro do mercado, né? Para o pessoal tá se posicionando aí. Até porque a gente vai trazer cada vez mais institucional para o mercado cripto, né? Mais emissores de ETFs e tudo mais. Mais institucionais, mais bancos. Então isso aí pode ter sido uma movimentação derivada de tudo isso. Nada muda o gráfico, tá? Estou apenas contextualizando para vocês, porque é interessante a gente saber o que está acontecendo. Mas nada muda o gráfico. Recapitulando tudo o que aconteceu nos últimos meses, né? Vamos olhar aqui. A gente teve o toque da linha DeBoss, que isso aqui tá em todos os vídeos nossos. Olha aí antes de... Quando que tocou? Olha aí início de junho, né? Os vídeos de início de junho, a gente já tava falando dessa região aqui. Ele simplesmente cravou, deu uma bitoca. Inclusive, tem muita gente da mentoria que está comprado aqui, né? E quem comprou aqui, comprou por duas razões. Comprou pela região e também pelo Fear and Greed, que o Fear and Greed na época estava em pânico. Então, agora a galera começa a olhar para essas regiões de venda, mas se a pessoa comprou por Fear and Greed somente, tem que esperar pelo menos evoluir um pouquinho mais, e até uns 80 aí, Fear and Greed, para começar a desmontar a posição, justamente porque ficou muito tempo aqui, né? Para valer o seu risco, para valer o seu tempo, seu dinheiro, tudo. Quem foi pelo trade, com certeza já deve estar realizando aí. A gente consegue ver, inclusive, isso aqui é até engraçado, né? Como ele foi, ele veio aqui, fez a manipulação, não deu chance para uma defesa do Merge Player, voltou aqui e só fez a volta em V, né? Se a gente for olhar tudo que aconteceu de maio até aqui, foi a volta completa. Agora ele tá num topo importante, a gente ainda tem mais esse outro topo como resistência. Vamos ver como que o preço vai se segurar. Interessante, duas coisas. Interessante ele se lateralizar um pouco agora para o Free and Greed dar uma aliviada. Por quê? Se a gente for olhar aqui, como é que tá o nosso index? Ontem a gente tava nessa região aqui, ó, nesse patamar de 71. Ou seja, já está em ganância. Não está em extrema ganância. Vocês lembram que toda vez eu mostro isso aqui para vocês, né? Então, se a gente for pegar aqui esse contexto, nós estávamos aqui... Nossa, fazia tempo que eu não vi esse patamar, né? Nós estávamos nesse contexto o tempo inteiro. Aqui a gente começou
montar a nossa posição, aqui a gente montou feito psicopata, aqui a gente fez mais um pouquinho, e agora, a partir desse ponto aqui, né, dessa região aqui, já é um ponto que todo mundo vai falar, uou, FOMO, total. Agora eu tenho que, de fato, começar a comprar. É quando você vai ver o seu vizinho falando, o cara do banco falando, da banca falando, então assim, tem que ter um pouco mais de cuidado. E aí, o que é o ponto principal? Subiu muito forte e muito rápido, e acabou trazendo direto para o grid. O intuito é, a lateralização, ela vai aliviar esse termômetro para chegar mais para cá. A gente precisa que ele chegue para cá para poder ter espaço suficiente para ele subir mais sem subir o sentimento, certo? Caso ele continue subindo um sentimento rápido assim, aí realmente isso pode ser, inclusive, uma captura ainda de liquidez, uma busca de captura de liquidez. Vamos ver se isso vai se concretizar ou não. Eu estava, sinceramente, minha análise estava... Eu ainda gostaria e eu estava entendendo que aqui ainda poderia dar um último mergulho para fazer o spring, ou pelo menos vir fazer a defesa do médio player. Você pode ver o vídeo anterior aí nosso. Ele não fez nada disso, então ele não deu um gatilho. Para quem não estava comprado aqui, ele não deu um último gatilho de compra nessa região, não deu, ele simplesmente foi embora. Fica muito difícil pegar movimentos assim, lógico, no tempo curto do gráfico, até você consegue pegar, né? Eu vi gente pegando no minuto, talvez. Não é algo que a gente gosta tanto de fazer, né? A gente gosta de fazer, justamente porque o nosso risco é maior, a gente monta a posição com tempos gráficos, referências maiores, né? Então, foi isso que acabou acontecendo aqui. Vamos ver agora, se a gente colocar aqui o semanal, a gente consegue ver que a gente voltou para essa última fase. Inclusive, tem um vídeo no canal aí a gente fazendo essa venda no ano passado, que a gente tinha esse alvo aqui. Agora voltamos para o último topo relevante na região, porque a gente teve essa pernada. Pá, 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 pá. Então, essa aqui é a última pernada relevante. Estamos na melhor região, dentro dela, pensando numa região de oferta, numa região de venda. Se vai ou não dar bom essa venda, não sei. Eu sei que é o que a gente conversou, inclusive, junto com os alunos. Para de ficar procurando topo, porque o movimento veio muito forte. Não dá para você vender entrando na frente do trem assim. A gente precisa que o preço descanse. A gente precisa que ele descanse. Porque aí, nesse formato de descanso, a gente tem duas opções. Aqui, ele descansa na forma dessa estrutura, para poder fazer um spring aqui e depois voltar a cair. Ou o outro desenho que a gente teria seria um descanso, perde aqui para dar a compra aqui dentro do key level, e aí ele fazer o próximo rally. Isso aqui a gente pode considerar assim como um rally todo, a base que a gente está formando agora e novo rally. Vamos ver se for essa segunda opção aqui, se for essa segunda opção, ou seja, se manipular embaixo, esperaremos um novo rally. Se manipular em cima, que é a primeira opção, esperaremos que isso aqui é uma distribuição para voltar. Muito perigoso isso aqui ser uma distribuição para voltar, porque aí ele vai ter buscado muita liquidez e agora ele vai ter força para voltar até aqui e aí sim ir mais para baixo. Quem é os fanáticos aí de criptomoedas que estuda ciclo e estuda tudo? Porque assim, tem sempre os doidão aí, né? Eles começaram a comentar, 3 meses e tudo mais, todo mundo ficou espantado com essa alta aqui. Porque tava todo mundo esperando mais um tempo ainda de lateralização. Às vezes, simplesmente, o ciclo se antecipou, não tem problema, né? Às vezes, simplesmente se antecipou. Inclusive, ponto importante, né? Essa emissão de dinheiro que os Estados Unidos querem fazer, como vai injetar mais dólares na economia e vai ter mais inflação, o Bitcoin, por ser limitado, ele não é um ativo inflacionário. Então, isso aqui se torna um dos ativos mais seguros diante de uma inflação, entende? Então, um dos ativos mais seguros diante de uma inflação, porque não é um ativo que pode se multiplicar. A gente tem sempre a restrição dele, né? A gente tem o halving, a gente tem aí cada vez menos bitcoins sendo impressos no mundo. Impressos? Minerados. Minha cabeça tá ruim. Minerados, né? Então, tá aí a contextualização para vocês, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho sobre as regiões, que eu acho que é isso que vocês estão a fim de saber. Primeira região vendedora foi onde acabou parando, né? Não dá para fazer nada aqui nessa região. Espera a lateralização. Ele, inclusive, nem nos 5 minutos ele fez um choque, noção. Nem nos 5 minutos ele fez uma quebra de estrutura para baixo. Só faria se tivesse perdido aqui, ó. Fez nada. Ele tá assim, agora tá mastigado, tá descansando.
descansando o preço. Pontos de atenção aqui, então, uma região excelentíssima de compra, né? Se a gente for pensar que isso aqui vai ser uma base de reacumulação, né? Porque aqui foi acumulação, aqui reacumulação para o rally. Ele tem que manipular embaixo. Então, primeira região muito interessante para nós aqui, eu mandei até na comunidade, tá em 74,660 até 73,720. Aqui é onde, inclusive, o RSI dos 60 minutos vai estar abaixo de 30. Depois de uma alta tão brutal quanto essa, a primeira vez que o RSI chega abaixo de 30 nos 60 minutos é um possível fundo do diário. Então, fique muito atento a essa região, tá? Mandei, inclusive, isso lá na comunidade. Inclusive, se você não está na comunidade, aproveita para entrar, porque agora, com certeza, vocês devem estar muito na expectativa do que vai acontecer os próximos passos do Bitcoin. E lá a gente consegue direcionar vocês diariamente nas lives que acontecem todos os dias às 8h15 da manhã. Você também pode pedir todos os ativos, todas as criptomoedas que você... Nossa, a galera pirou ontem pedindo todas as criptos possíveis, tudo que você puder imaginar. Um monte de altcoin. Você pode pedir lá para a gente mostrar as nossas regiões de compra e de venda e também para quem é mais para o lado investidor, a gente tem essa questão de você poder pedir fundamentos de empresas que você quer aportar a médio e longo prazo para a sua carteira. Então a gente consegue atender em todas essas esferas, certo? Então aproveita e já entra aí com o QR Code aí para você entrar, coloca Pix, 30 dias gratuitos, você entra lá e se fizer sentido a gente continua junto, beleza? Segunda região aqui que nós temos de compra, 70,500 até 69,375. Depois 64,100 até 63,180. Acho difícil ele voltar até aqui e aí ele não dá o mergulho, tá? Então, ideal é as compras pararem aqui, nessa primeira e segunda região. Ele parou nessa primeira região de venda aqui, inclusive ele fez uma manipulação aqui, mas extremamente arriscado depois desse ponto que a gente acabou comentando. Ideal mesmo se fosse buscar para uma venda, seria marcar aqui essa máxima, marca essa máxima, e quando ele fizer justamente o candle que fecha acima e fecha abaixo, aí aqui poderia sair uma venda, se você tiver o Fear and Greed alinhado, e eu acredito que teria, né? Mais um rompimento aqui, a galera vai ficar bem animada, tá? Muita atenção a essa região aqui. Muita atenção. Aqui é uma outra região de venda que nós temos, de 80.380 até 82.900. E por último aqui, 88.640 até 91.200. Aí lá já é 100 mil novamente, vai para 200 mil. Cadeira, certo? Ethereum, essa aqui é a primeira região do RSI 60, também tem uma linha de boss aqui, por isso está super validado, em 2.355 até 2.315. Depois, nós temos aqui 2.177 até 2.103. Tá na região vendedora sim, tá numa região de resistência brutal. Inclusive, eu deixei aqui até para vocês sinalizar isso aqui, que ele pode estar tentando manipular toda essa base aqui. Vamos ficar muito atento a esse ponto. Muito atento. De toda forma, mesmo ele manipulando, a gente vai entender que isso aqui tudo foi uma pernada validada, porque se fechou acima, validou a pernada. Então, ele teria toda essa região aqui para trabalhar ainda uma possível mega gigante defesa do médio do player, tá? Muita atenção a esse ponto. E aqui, se passar essa região aqui, a gente vai para 3.166 até 3.404. Solana também parou em cima de uma região que nós tínhamos de venda, também manipulando esse topo duplo que nós tínhamos, ó, mais fácil no diário. Esse topo duplo aqui que nós tínhamos, ele acabou de manipular, fisgou lá, capturou todos os vendidos que estavam desde essa época aqui de março. A gente consegue ver essa manipulação fechou acima, fechou abaixo no próprio 60 minutos, não perdeu o candle que fechou abaixo. Olha a fisgada aqui. Tanto de gente que deve ter limpado aqui. Não, esse é o ponto de operar altcoin, né? Então essa região aqui, ela já não é mais válida para nós, mas eu tô deixando só pra gente ver a questão dos 300 minutos aqui, que quando isso aqui ele fechou acima do order block, fechando aqui dentro, a perda dele aciona essa venda. De novo, vendas são perigosas, tá? Muito cuidado, muita cautela por aí. E se eu pudesse mesmo, eu gostaria de ficar comprando todas elas nessa primeira região que eu marquei pra vocês, tá? Em 85,29 até 84 e depois 77,90 até 76,90. Região de venda só lá pra cima, agora em 154, tá certo isso? Pior que é. Loucura, hein? Aí ele volta em V mesmo, ó. Isso aqui que foi uma carregada só, isso aqui volta uma carregada só. Bacana. Ripple, quase chegamos na nossa região vendedora aqui, não temos mais nada nesse meio do caminho. Primeira região de venda que nós temos 17718 até 18272, depois 19373 até 20269. Regiões de compra que nós temos aqui, a primeira tá nesse ponto aqui, 13272 até 12823 e depois 11526 até 11148. Pendle. Regiões de Pendle, a primeira que nós temos aqui de 1.505 até 1.461, depois 1.376 até 1.334,
E região de venda a mais próxima aqui que nós temos 1878 até 1971, beleza? Near. Furou completamente essa primeira região aqui que nós tínhamos, né? Tá perigoso. Esse é o problema, né? Quando entra muito dinheiro, tá muito volátil aqui o mercado. Então é muito perigoso a gente operar em tempos curtos. Sei que já vou até tirar, já não vai nos interessar mais. Eu tinha marcado antes. Primeira região de compra que nós temos aqui, 1682 até 1642 e depois 1554 até 1465. Também fez a mesma manipulação, fechou acima, fechou abaixo. Se a gente for olhar aqui no próprio diário, ó, em cima desses topos nivelados que nós tínhamos, e ele quase que crava aqui. Esse ponto nosso vendedor não chegou em 2154 até 2217. Sky foi a única que cravou mesmo, ó, cravou beijando a linha do Diário de Boss aqui. Um movimento, assim, bizarro, topíssimo pra quem viu. Isso aqui foi que horas? 5 da tarde de ontem, né? Quem tava no mercado 5 da tarde de ontem, ou é liso ou é desorganizado, né? 5 da tarde de uma sexta-feira, mas tá bom. Essa região vendedora aí, que era de 06925 até 07058, ela continua válida dos 50% ainda. Região de compra cravou aqui também, que a gente tinha, linha de boas dos 5 horas, 06378 até 06246. Não gostaria de fazer nova compra aqui agora, isso aqui agora eu vou deixar só para referência, beleza? E depois, próxima região massa, que boa assim para nós, 05887 até 05767. Se passar dessa região vendedora, a gente vem aqui rapidinho para 07969 até 08349. Quem gosta de Sky é o César, né? Ô, César, você tá... César tá entupido em tudo de cripto aí. Fala aí, César. Tá entupido de criptos? Conta pra nós. Agora eu quero ver pagar uns 5 anos de mentoria anual, hein? Brincadeira. Então aqui, ó, se a gente for olhar em hype, rompeu todos os topos anteriores, né? Todos os topos aqui que tava fazendo essa... A gente não sabia se era uma acumulação, uma distribuição, né? No final, ele acabou fazendo o quê? Se eu for marcar isso aqui, ele fez a manipulação em cima desse aqui level e manipulou embaixo, rompe em cima, né? É o ABC do nosso operacional. Primeira região de compra que nós temos aqui, mais segura, né? 58,453 até 56,727, depois 44,518 até 41,342. Não dá pra vir aqui, né? Tem que ser aqui, tem que parar aqui. E também ele tá manipulando aqui, a gente consegue ver, tentando manipular. Olha a briga entre o comprador e o vendedor, ó. O comprador não quer deixar de jeito nenhum fechar aqui dentro. E o vendedor tá tentando empurrar. Vamos ver quem vai ganhar essa, certo? Então é isso, meus amigos. Um excelente final de semana para todos vocês. Nos vemos no próximo vídeo e até mais.